Olá, olá mulheres do campo, das florestas, das águas e das cidades. Um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse dia tão importante que é o Dia Internacional das Mulheres. Mês de março, mês de luta, mês de pensar a realidade das mulheres na sua coletividade. Porque ainda precisamos de um dia especial para as mulheres. A resposta a essa pergunta, ela vem acompanhada de uma história, né? Uma história que ela tem sido marcada, e é independente se são mulheres do campo, mulheres da cidade, marcada infelizmente por violências. A própria data do Dia Internacional das Mulheres, ela é uma forma de rememorar mulheres que morreram violentamente porque ousaram reivindicar, ousaram questionar um sistema, ousaram dizer que não concordavam, né, com as formas de exploração. Então, o dia 8 de março ele vem marcado por essa história, né, uma história de luta e contestação. Então, falar das mulheres é falar primeiro, falar de trabalho invisível, é falar ainda de invisibilidade. Então, quando a gente, na história, né, demarca um tempo, e aí a gente escolheu, né, foi escolhido o 8 de março para isso, é porque você ainda precisa pensar essas mulheres dentro de uma determinada história, uma memória. E quando a gente fala de invisibilidade, a gente está falando de invisibilidade do ponto de vista social, ou seja, mulheres que não são percebidas na sociedade como pessoas, como pensantes, né, como produtoras de conhecimento. Do ponto de vista simbólico, quando a gente simplesmente apaga as mulheres da história, né, quando você não considera essas mulheres. E do ponto de vista mesmo objetivo, né, quando você ainda impõe diferenças, por exemplo, salariais, diferenças de recebimentos, né, de recursos financeiros, por exemplo, a mulheres, em função de serem mulheres. Então, a gente precisa falar dessas invisibilidades, a gente precisa ter um dia especial, sim, né? Apesar de que essas desconstruções violentas, né, sobre a violência contra as mulheres precisam ser diárias, mas a gente precisa ter uma data para a gente lembrar, sim, que a luta, ela se dá, ela é cotidiana, que o machismo, ou seja, quando o homem se sente superior, né, na nossa sociedade, isso é ruim, sim, para todas nós. É ruim, sim, quando a sociedade acha que nós temos que ganhar menos por sermos mulheres, ganhar menos porque nós temos filhos, que o trabalho da mulher rural não é visto como um trabalho, mas sim como uma ajuda. A gente precisa, né, o mês de março ele precisa ser esse momento reflexivo, de desconstrução, e considerar, obviamente, que esse debate é para o ano todo. Então, quando a gente fala, né, do Dia Internacional das Mulheres, quando a gente fala dessa invisibilidade, a gente está dizendo que nós temos uma história, nós temos séculos de história que sempre preteriram, né, deixaram as mulheres como uma categoria inferior. Nós, na história, nós éramos comparadas, por exemplo, a objetos. Né? Dentro de uma fazenda, por exemplo, tinha o dono da fazenda e tinham as peças, as coisas que pertenciam a esse dono da fazenda, os animais, os materiais de trabalho, e as mulheres faziam parte desse processo, assim como os escravos, ou seja, assim como os escravos, assim como objetos, assim como os animais, nós éramos seres inferiores. Então, a luta da mulher, principalmente do campo, das mulheres das florestas, das mulheres das águas, ela é uma luta ainda muito mais árdua, porque é uma luta invisível. O que significa isso? Significa que é invisível muitas vezes do ponto de vista das políticas públicas, é invisível muitas vezes porque não temos, né, em alguns municípios, delegacias especializadas, por exemplo, ou não temos
essa mulher ainda, né, se encontra numa situação de vulnerabilidade social, de dependência emocional, de dependência financeira. Então a gente tem uma série de elementos que acabam complicando muito mais a realidade de mulheres do campo, né, de mulheres das florestas, de mulheres das águas. Então é um dia, mais uma vez, para nós nos unirmos, pensarmos coletivamente, porque sozinhas não conseguimos alcançar, né? Que essa é uma luta. E aí o conceito de empoderamento neste sentido coletivo, né? Que nos faz sair de uma realidade que é uma realidade violenta, que é uma realidade de dominação. Então o sentido de empoderamento ele cabe muito bem aí, porque não é uma mulher, né? São várias mulheres que precisam se pensar. E esse dia, mais uma vez, ele vem ao encontro, né, ao encontro desse debate, ao encontro de pensar políticas públicas específicas, ao encontro de pensar essa mulher, né, o bem viver dessa mulher em qualquer lugar que elas estejam e que elas consigam viver bem e sem violência.